Mãe, fica não Lomu ka ku tendlela swa ku khona la vamakoni va wena va to vuya so ka nga ta ku byela loyi wa ku hi bayithi ku wa gupela ndzi murumi khale phe a ku ta ku vitana mas a ti li nyamuhla xikanhinyana wolu ku ndzi murumi vhiga ku pumbela phe talivija wu ri vakelo swi bihile wa tiva ku munhu wa hambi a ku ruma hi ku xaniseka hi nchumu munhu wa heta lembe wa rhandza hi ku tirha leswi yena a swi lavaka a ndzi swi tivi ma swi voyini va papaya hina le kaya ha vuka hanti ka wena voba ko to ndzi vona ko ndzi lava ku timahelanyana a matsawu ya ku gakulela laha hi ku swibagwabagwa naswona u swi tele maxi ina ka n'wananga laha ndzi ku vitanile ku ho hanya hi hanyaka maxi mina ndzi ku vona ku wena a wa ha tshamisanga swona leswiya swa khale wo kho cincila vanghana va kona u nga na vona swoswi a va handzi tsakisi mina kota vovho wa wena a ndzi nge ku tshiki u lahleka n'wananga wa swi wona u ta gwela fufu ku swini kasi swi mahekaka hikuva wona a tolweni laha ndzi foneliwile hi mamani wa wena a ndzi byela ku wena se u sungulile ku nwa gwala wa suka la kaya la u ya tshama madox trash day u nge se vuya swini kasi swi mahekaka mina ndzi suki kaya voba hi nga hembana mina ndzi wa swi tiva ku vovha nga swi rhandzi tiholowa swona wena ku lava ku ndzi byela ku swini swi mahekaka swini swi ku mahaka ku wena u zo fambula vanghana va ku a va fambela ni ndlela ya ntiyiso swini maxivofu mina leswaku ndzani wa ku hanya a ndzi se sungula mina swini wena u mahaka swona cini ci ku mahaka wena u nga ha yingisani ni mamani wa wena ha swi tiva hina ku papa yi luya u nga na yena le kaya a hi yena luya wa wena swi ku maha wena loko va ku yangula u nga hloniphi swini mina mamani ndza mu hlonipha swaki papa yi luya ndzi nga na yi luya loko mamani a nga hi kona a yi ku gela hi prandzika hepra ndzi mi hlasela tingu taku ndzi swiyela ndzi mazhontlho maxa hepra ndzi ga swakuga ni ya hepra ndzi veni palavra laha kaya hi leswi ku mahaka wena u huma ndleleni maxi mina ndzi swi tiva byi nga ha maha talivexi nyima mina ndzi ku gwela mina kota vovona hi ku mina a ndzi nge ku tshiki u lahleka n'wananga wa swi vona a swilo swo khweleswo swa bayisa ku u kula u nga hi na papa ya wena hi ku ni kambirhi ku ni hina hi nga kula na hina papayi laha tlhelweni maxi papayi na ku hi papayi loyi wa ku ndzuku na mina u ndzeni papayi wa swona ku ni lava mahaku ni ku tshuka hi ku mi tiva papa ya kona va mi tivanga swilo leswi swi hambanile se loko u swi landza hi lomu ka mabuku hi lomu ka swigondzani hikuva xikolweni ndzi yini nyana vele i ausência da figura paterna que é física e emocional e a tua é física mas você tem lá na tua casa uma figura paterna só que o que eu vejo e pelo que me disseram por aí antes de que você u sungulile ku lá u chelile lá u sukile lá u fambile isso ali minha filha não vai preencher o vazio que você tem ali dentro de si tá ouvir então wena ku lava ku u te posicionar porque não pode u chuka ku você não pode concluir não pode ku papai wa wena ku tsikile hi ku wena a wu mahi swona wena u ringani ku randziwa hontlheni lomu va papai va hina va hi phulukile ku va hi rhandza mas por conta de situações tiveram que nos abandonar va hi tsika ni vamamani va hina hikuva ha swi tiva ku van'wanyana va tshuka va rhandzana na va nga se yimbisana loko se va yimbisana va discovery ku va ha lavana a mfumo wa zweswo lun'wana na ti nga tshama ni papai wa yena ni mamani wa yena ndi ya ku 18 anos então a ka fazi leyi ya ku wena u kula u nga hi na papai wa wena swilo swinyingi u to ka swi vonaka por exemplo wena u tshamaka ni padrasto pode u sintira ku papai wa wena a nga sufficient por exemplo leswi ku nga na pa ndzisana ya wena le kaya pode wena u pimisa swa ku papai wa wena a rhandza ngopfu ndzisana ya wena ku tikiwa hi ku yini a hi papai wa wena mas você não pode alimentar sempre somente com essas ideias ali porque você há de passar a procurar preencher aquele vazio em outras coisas. Como que acabaram de me dizer agora há pouco. Você já começou a beber. Mas como estás aqui comigo, vais negar. Porque você não quer que eu, sendo tua avó, descubra que você bebe.
Mas isso ali só vai te preencher temporariamente, mas ver. Leswi ta ku tsakisa kama loko wena u na ku gwala u hlakana ni vanghana va wena u famba lomuya tindleleni wena wa yimisa mimovha ya vavanuna vanhu va hombi talvez va titanga ta papayi wa wena leswi pode swi hi bom kama lowo mas ao andar do tempo u ta vona ku leswi swi ta ku afetara porque antes de você se perdoar porque a ku rivalela i forma ya ku wena u ti libertara ka peso liya wa swona porque a ndzi vuli ku loko u rivalela papayi wa wena leswi a nga ku tsika talvez a ku tsikile mo a nga yinaka ku etlela mo a nga yinaka ku yini swi to vhinyekela swontlhe leswi ya papayi wa wena a nga swi nga ta vhinyekela maxi loko wena u nga sunguli hi ku rivalela papayi wa wena u nga ta yi kuma paxi ki tanto procura tanto ki loko wena se u ta hundza la ka tanga leyi u nga ka yona leyi u ku wena xa u lava ku tshika mabringadera u lava ku ve ni a muti ni munhu wa serious u ta vona ku wa ta sima mo kontela hi ku yini u ta ya kuma wanuna a wanuna luya pode mu rhandzana ku sungula ka nkama maxikomo wena u hayi ni xilondza lexiya lomu mbilwini ya wena xa ku papa ya wena ku yini a ku tshikile u ta tlhela u manifestara comportamento liya ya nga mu nga yi khale você não vai se sentir suficiente na sua relação você vai procurar se destacar mais no seu relacionamento isso ali vai afetar muito porque uma relação a dois não é sobre você é sobre vocês os dois mas você como você ainda tem aquelas feridas emocionais você deve tentar mostrar-se mais porque muitas das vezes nós temos notado que uma pessoa tem problemas, porque isso ali pode até gerar problemas psicológicos. Por exemplo, ou te sentir insuficiente, ou falta de autoestima. Então, o valor, o mahami chimo já ku swi impressionara ku munhu luya. I hina hi vanhu, u nga ta swi kota sempre ku u maha perfeitamente leswi munhu wa wena a to lavaka swona. Xikona xin'we u to xi phazama. Então, loko se u phazama lahaya, u ta tlhela u ya sungula ku kumisa ku mina a ndzi ringani a ku rhandziwa mina papa ya mina a ndzi tsikile hi ku vona ku mina a ndzi na lisima wa swona então esse pensamento aí não é bom e você também precisa reconhecer a dor viver com ela mas você precisa se reconstruir a partir da dor você deve ser uma pessoa forte que não deixa que a dor passada te abale. Porque se você deixar que essa dor te abale, vai afetar o teu futuro. E o teu futuro está em conta aqui. E vai acontecer que quando você ter os teus próprios filhos, você já não vai dar amor suficiente aos teus filhos, porque você vai querer descarregar aquilo que você viveu nos teus próprios filhos, estás a perceber? Então você precisa se posicionar como pessoa. Você ainda está numa boa fase adulta. Você tem muito que aprender. Você não precisa se prender. Você não pode procurar pessoas que não te mostrem caminhos construtivos, por exemplo. Você já sentou para conversar com tua mãe, procurar saber o motivo do teu pai ter te deixado? Eu já tentei várias vezes falar com a minha mãe, mas ela nunca deu um motivo. Nunca deu um motivo. E com quem mais você tentou falar? Tentei falar com minha tia, meus tios, mas eles também não dão o motivo que lhes levaram eles a se separarem. Meu pai, ouvi falar com minha avó lá do outro lado. Ela diz que logo que eu nasci, meu pai se separou da minha mãe. Então, minha mãe teve que sofrer por mim, dar aqueles todos os cuidados. E como é que você se sente em relação ao seu pai? Tipo, se teu pai aparecesse hoje aqui, qual seria a tua reação? Não lhe aceitaria como pai, porque do mesmo jeito que ele me deixou ainda criança com minha mãe, eu não vejo o motivo dele vir dizer, filha, vamos. Eu não vejo qual é o cuidado que ele vai me dar a partir de já. Bom, ele pode até se arrepender, ele dizer que o que eu fiz no passado não é bom. Deixa eu tentar falar com minha filha, talvez as coisas possam mudar, mas mesmo com isso eu não lhe aceitaria como pai. Estou a ver. Mas, a Macaya é a cara da ngofo, porque eu estou a ver que você fala da boca para fora.
Por exemplo, agora há pouco eu te fiz uma questão, eu queria saber qual seria a tua resposta e, por sinal, foi mesmo o que eu imaginava. Você não aceitaria teu pai, mas dentro de si tem alguma coisa que diz, se eu tivesse um pai, talvez as coisas seriam diferentes. Estou a mentir? Não. Isso porque você quer um pai, precisa de amor paterno, mas você não sente esse amor com o teu padrasto lá em casa, porque você nunca olhou para ele como se fosse uma figura paterna. Você olha para o teu padrasto como alguém que só convive contigo, ou uma pessoa qualquer, não é assim? Bom, mesmo querendo dar aquele amor de pai, como é que vou ter coragem? Ele me maltratando, não me dá de comer, não me dá nada, não cuida como a filha. Alguma vez você tentou falar com esse padrasto teu, lhe dizer como é que você se sente em relação a ele? Eu falo com ele, tenho falado com ele várias vezes, mas ele não quer me dar ouvido, então o que eu faço? E outra coisa, vocês como crianças, você pode até procurar falar com teu pai, mas a forma de se expressar também influencia. Você não pode chegar como não é meu pai. Uku, mina zila já ku gala. Ika é como mano mina lá, ai kawa na wechi. Aquela ali, a partir do momento que tua mãe lhe aceitou como parceiro, ele virou uma figura paterna para ti. Estás a ver? Então, ele merece todo o respeito que você daria ao teu pai verdadeiro. Tanto que teu pai não está lá e ele está lá para assumir o papel de pai. Porque quando você não sabe diferenciar essas coisas, ou você ainda alimenta aquele pensamento de eu não posso lhe respeitar porque não é meu pai, vocês ainda vão de continuar assim até isso ali vai gerar que você não termine o ensino médio, vá fazer sua vida, porque na sua casa você não se entende com teu pai e tua mãe, como ama teu pai, não há de estar do seu lado. Isso ali está mais que claro, porque quando eu como tua avó, eu cresci você sabe, na nossa época ou altura, nós vivíamos em casas grandes, uma casa grande, pode upata zona ali, suka hela hinga kona la, acho que ela nem leka mote mamba leka é muito homem no amor. Então, homem no meio, ani 3, 4 horas sati, le já é normal que a mahina. E ai honka ni pala hinga ai kuma liranzo ya papai. Hina tinonze, wani já kuba ko. N'wina fambani goveni, fambani masin'wini, va xa sungula nyana ku phuhlena swivelana nyana, va ya va ya ku nyikela vukatini. Mina wa ndzi vona mina, a ndzi kulanga kaya ka papa wa mina, ndzi ya kula vukatini. Leswi swa ku va ku, hote hi ta ku vekela, tipo, titiya wa mina wa he vukatini. Enta va ku mina ndzi ya mahayini, a hlabyele vukatini. Ndzi ya tshama seniya, ndzi kula, ni tekela ku rhandzana ni ku nyadi wa mina wa swona. Então, isso ali acontecia mesmo no nosso tempo, só que no nosso tempo, como nós não éramos evoluídos como agora, porque hoje com o telefone, hoje liberdade já como o arruma, o açúcar, é maputo, aqui, por isso que temos visto um maior número de meninas perdidas, no qual foi uma cidade de uma cucuni, a menina vai te prostituir, tem meninas que consomem drogas. Essas pessoas ali, no que lá com a realidade, está com 99% de avona. Se não tem mãe, não tem pai. Não tem pai, não tem mãe. Isso porque eles nunca tiveram alguém que possa sentar com eles, lhes dar conselhos. Porque se você realmente não procura se libertar daquela dor, o teu fim vai ser essa aí mesmo. Ou você vai ser uma pessoa que não tem autoestima, ou você vai ser uma pessoa com problemas mentais, porque isso ali pode desenvolver problemas mentais. Você se sentir insuficiente, ou você vai ser uma pessoa drogada, uma pessoa que depende de drogas para se sentir bem. Então você tem que mesmo lutar consigo mesma. Então, como é que você se sente quando você está com teus amigos na escola? Porque eu sei que tudo isso começa na escola. Como é que você se sente quando está lá com teu grupinho de amigos na escola? Bom, eu acredito que isso não parte da escola, parte de casa mesmo. Parte de casa? O que acontece em casa? Porque mesmo com meus irmãos, não nos demos bem. E eu vou te dizer uma coisa. O que faz com que você e teus irmãos se deem bem, sabe o que é? Não sei. Você é quem começa. Muitas das vezes você pode pensar que
eles é que te inferiorizam, mas você mesmo é que se inferioriza. Sabe por quê? Porque você alimenta na tua cabeça que como eu não tenho pai, não tenho palavra. Eles estão aqui com a mamãe, estão com o pai deles. Eu não sei onde é que meu pai está, nunca vi meu pai. E quando você alimenta esse pensamento ali, você faz com que outros também ganhem coragem de te pisotear. Eu te digo que se a partir de agora, minha filha, você voltar para casa, sendo uma pessoa que já tem autoestima, não sendo uma pessoa que qualquer coisa curva o rabo, você há de ver que, por exemplo, teus irmãos mais novos hão de vir. Porque nós sabemos que, ultimamente, respeito é uma das coisas que já não temos. Podem chegar, Ana, eu não sei como é que vocês se tratam lá em casa. Mas eu acredito que você e seus irmãos se tratam de uma forma que até pessoas de fora percebam que você não é filho do Manuel. Então, você chegar, dizer, olha, eu não sou filha de papá, mas eu tenho isto, mas explicar para eles. Você há de ver que sua relação com ele vai mudar. Porque se você se inferioriza, te falam ou chegam a ti e dizem o seguinte: você não pode fazer isto porque essa aqui não é a tua casa, é a casa do nosso pai. Você começa a chorar. Você está a dar mais força a eles. Você tem que mostrar, o abandono do teu pai não pode ditar o teu futuro. Porque se você deixa com que essa dor da perda do teu pai te cria muitos problemas hoje, vai afetar até o seu futuro. Então você precisa se posicionar ainda criança. Olha, o que eu vivi na infância, não quero voltar a viver. Você há de ver que você há de crescer, sendo como nós, uma pessoa normal, uma pessoa que não parecendo uma pessoa que nunca passou por necessidades. Isso porque você se aceita como você é e você aprendeu a viver com dor. Tá me entender? Então, outra coisa que faz com que você sinta mais a ausência de uma figura paterna é olhar para os pertences dos teus colegas. Por exemplo, você não pode se sentir muito inferior, porque quando você alimenta essas coisas, você há de pensar no pior. Você sabe, muitos jovens ultimamente têm recorrido ao suicídio. Isso ali não é solução. Pode até ser solução para ti, porque você vai sair dessa para melhor. Mas nós que vamos ficar aqui, será sofrimento para nós. Tá a ver? Então, você precisa procurar apoio. Se você sente que você tem um grupinho de amigos que te faça sentir-se melhor, procure, fale com eles, abra-se. Porque se você guarda tudo para si, isso ali vai te magoar muito, que você vai acabar pensando em fugir de casa, pensando em procurar um homem velho que possa te dar tudo que você não teve do seu pai, aqueles cuidados. Sim, chora. Quando você chora, você tira tudo de dentro para fora. Procura teus familiares, aqueles familiares que confias. Se você também sente que não se sente bem com familiares, vai, procura um psicólogo, porque isso ali pode te desenvolver problemas sérios. Você pode até sentir-se uma pessoa normal, enquanto na verdade você não está nada bem. Estás a ver? Porque se formos a pensar, esse problema pode não se desenvolver agora. Mas quando você já crescer, isso ali já vai se desenvolver mais nas suas relações futuras. O que vai fazer com que no seu lar, se você não dá amor suficiente aos teus filhos, você vai se sentir insuficiente para o teu marido. Estás a ver? Você sempre vai viver relembrando aquelas coisas que você viveu na infância. Ora, meu pai me deixou porque eu não era o suficiente, eu não era brilhante o suficiente. Meu marido também vai me deixar. Estás a ver? Então, como eu sempre te disse no início, o primeiro passo para tudo é você perdoar-se a si mesma. O que é perdoar-se a si mesma? Perdoar-se a si mesma não é você apagar tudo que teu pai fez. Por exemplo, teu pai te deixou. Pensar que se lhe perdoar, vai mudar. Não vai mudar. Mesmo perdoando a ele continuará a ter te abandonado. Mas você vai sentir que quando você perdoa, você vai sentir um alívio.
E o segundo passo, para você poder seguir em frente, reconhecer a dor, conviver com a dor. Isso ali é a ausência paterna. É uma marca profunda que nós podemos crescer com ela e morrer ainda com aquela dor. Mas você não pode mostrar para as pessoas que você se sente insegura porque teu pai te abandonou, porque você não teve uma figura paterna. Não. Você tem que se erguer, mostrar para as pessoas que aquela perda ou aquele abandono não definiu o teu futuro. Estás a ver? Então, eu espero que depois dessa nossa conversa aqui, você possa mostrar algumas mudanças. Ou você possa, porque a mudança não é instantânea. Não é tipo, agora que nós conversamos, você já há de começar a apresentar mudanças, não. Leva tempo. Mas você também precisa ter muita força, ter muita coragem de enfrentar o que está por vir, porque as tentações são muitas. Então você precisa procurar se abrir mais. Se você tem medo de mim, tipo, você tem medo da avó, se você tem algum amigo, ou tia, tio, ou alguns colegas que você sabe que esse aqui pode me ajudar, você precisa mais procurar se ter conselhos deles, tá a ver essas coisas. Porque lukuwena uteketela zonke swa mina ndzi ta swi kota ntsontsho u ta kuma hi ku wu pepetseka ni ku nga masikwini a hi swi tivi u vuyela hi ka xawu o u maha chichocho laha u tshamile hi mhaka leyi ya ku mina ko papa wa mina a nga ndzi lava nga na ndzi he n'wanana a nga ta ndzi lava sweswi khwali leswi u nga heta ku vula sweswi laha ni ta wu ta timahela gambeni a ndzi na maxaka. Porque swi sungulisa swoleswo loko mina hambi papa wa mina a nga ndzi yala hi mana to ndzi rhandzaka. Então loko wena u alimentara mapimiso lawo u nga ta ve ni a nchumu lexi ku wena u he ni inclinação ka xona porque wena u fracasso ka zonke. Completo fracasso wa swi vona. Então você precisa se aceitar como você é. Ninguém escolhe nascer numa família rica ou pobre, ninguém escolhe ser abandonado, ninguém escolhe viver com um pai que não é presente, mas nós podemos viver com aquilo. Porque você pode até pensar que teus colegas que têm dinheiro, têm presentes, lancham coisas que você não tem na escola. Outras pessoas têm aquele dinheiro, mas não têm amor de pai. Mas, bom, eu ouvi quase tudo que a avó falou, mas vovó também tinha que falar com a mamãe para ver se muda alguma coisa, porque não só o meu pai, minha mãe também, às vezes, não tem se dado bem comigo. Por exemplo, agora, eu estou a levar saquinho para meter em meus cadernos. Eu fui chorar para uma tia e comprar cadernos para mim, mas meus irmãos têm cadernos. Tem todo material escolar. Eu estou a levar saquinho. Comprar aqueles cadernos pequenos de 10 para poder ir à escola. Eu estou a tentar me virar, mas tenho meus pais. É assim, como é que eu me sinto mesmo em frente das outras pessoas? Eu saindo de casa dos meus pais, com os meus irmãos, eles aí, bem bonitinhos, eu. Mostra-se logo que você ali não sou nada. É bastarda, como tem dito. Então, isso mesmo é algo que eu preciso mesmo falar com tua mãe. Porque as mães também têm um papel muito importante nesse tipo de coisa. Porque se tua mãe também não te dá valor de filho, não é aquele pai que não é teu. São poucos os homens que têm aquele pensamento de que, olha, como ela é filha da minha esposa, é minha filha também. São poucos. Então, é o que eu vou te dizer aqui. Não vou dizer que eu hei de ter uma solução imediata para ti. Mas eu também tentar falar com tua mãe para saber como é que nós podemos amenizar a situação, tá a ver? Mas você também não pode se prender naquilo, porque se você leva aquilo, coloca aqui, você vai ver que não vai ter paz. Vai ver que muitas noites você vai passar a chorar.
Porque você mal se alimenta, mal se veste. Você acabou de me dizer, você está a se virar para estudar. Então, eu hei de falar com tua mãe. Mas pode vir a ser muito difícil. Porque quando se está apaixonado, pessoa, eu não sei como é que ficam as pessoas, mas perdem sentidos. Mas eu farei o meu melhor que se for necessário sair dali da casa do teu pai, podes vir viver aqui comigo, mas temos que tentar resolver isso, porque nós não podemos, agora já estou a falar já da parte dos pais, por exemplo, pais separados ou divorciados, não podemos valorizar mais os filhos de quem está conosco no momento, por exemplo, tua mãe. Tua mãe valoriza os filhos do marido, do atual, e não valoriza a ti. Parece que ela não é tua mãe, não é? Então, nós temos que dar amor a todos eles, porque todos eles são nossos filhos. Mas não é só você. Eu tenho uma vizinha ali que trata o filho. Já para o teu caso é diferente, porque o homem é que trata o filho mal. Mas os filhos que ele fez com a esposa atual são bem cuidados, têm todos os cuidados. Aquele menino rouba. Semana passada ali foram levar com a polícia para a esquadra porque foi roubar numa casa ali. Aquela minha vizinha teve problemas. Ela teve que ir ficar mesmo na cadeia por um mês. Porque não podemos diferenciar nos cuidados dos nossos filhos. Vão que vai na mahim. Likulei umungi kankato, le monya umungi kankato. Hai kulo umungi kankato, lo umungi kabolu, kuba hambanile, não sei o que. Anga kona anga ninkata wa oru. Mas hina vanhu swo swiharhi va kwela ku i vana na vahina honkheni hi lava ku priorizara loyi hi nga na yena laha ya vukatini hi ku ndzi nga tsikiwa hi nuna wa mina a vutomi bya hela. Vovô, eu adoraria muito viver contigo. Eu estou cansada de viver com meus pais. Mas você também não pode viver fugindo dos teus problemas. Não, não é querer fugir dos meus problemas. Talvez vivendo com vovó algo ia mudar. Vai mudar porque você não estará naquela jaula onde você se encontra. Ali você se encontra numa prisão onde você não pode se expressar, onde você não pode dizer o que você sente, né? Mas aqui eu acho que você poderá se sentir livre, poder se expressar normalmente. Isso ali será uma forma de resolver o problema temporariamente. Estás a ver? Então, vai chegar um tempo em que você vai precisar voltar para viver com os teus pais. E é ali que o problema vai começar. Por isso que eu digo, você não há de viver fugindo dos teus problemas. Porque quando você estiver cá comigo, a situação estará mil maravilhas. Mas quando você volta para casa dos teus pais, o problema ainda será o mesmo. Porque vocês não se dão bem. O que eu acho mais prático é sentar-se com os teus pais, nós resolvermos a situação para vermos até aonde é que nós vamos. E você também precisa olhar para dentro de si. Olha, eu estou numa situação dessas, mas o que é que eu penso disto? Porque se você deixa que o teu inconsciente resolva as coisas por ti, você vai ver que vai voltar a reviver aquelas coisas que você viveu antes. Isso ele vai afetar muito as tuas coisas. Tanto que você não vai se dar bem com pessoas, você vai ter dificuldades de voltar a confiar em alguém. Porque Mas eu acho que vivendo com vovó por enquanto, acho que isso íamos resolver com mais tempo, né? claro, não precisamos apressar as coisas, não vamos pressionar muito. Mas você também precisa ser forte. Porque se tua mãe agora está cega, você é quem precisa abrir os olhos da tua mãe, mostrar para tua mãe que o que ela faz não é bom, mostrar para tua mãe como é que você se sente. Porque a geração atual tem sido aquela que carrega as coisas só para si, não fala para ninguém. Tipo, se eu falar aquilo aí vai pensar que eu sou fraco. Enquanto quanto mais você guarda as coisas para ti, aquilo te machuca mais. Não, você precisa se abrir mais. Mesmo tua mãe não tendo tempo para ti, procura uma forma de dizer para sua mãe, ela saber que minha filha sente isto, mais isto, mais isto.
Estás a ver? Porque se for uma pessoa que pensa, vai tentar se posicionar. Porque se você for a crescer assim, eu hei de ver contigo. Nós vamos resolver a situação. Vou falar com teus pais. Vamos tentar resolver a situação. Mas enquanto você ainda não aceitar que teu pai te deixou, não se aceitar como você é, não se dando bem com os teus pais, nada vai mudar. Não, você precisa resolver. Primeira coisa que você deve fazer é tentar resolver a situação de você buscar preencher a dor do seu pai e outras coisas. Isso de você não se entender com teus pais, isso ali também tem a ver com a ausência da figura paterna, mas isso ali é o de menos. Você precisa primeiro tentar eliminar essas coisas. As tuas saídas, do nada você sai, fica uns 2, 3 dias sem teus pais saberem onde é que você está. Você procura preencher esse vazio em baladas. Você procura preencher esse vazio namorando com pessoas de idade. Isso ali não é bom. Você precisa lutar para eliminar essas coisas. Então, quando você superar essa fase, você há de sentar com teus pais. Porque outra coisa, teus pais podem pensar que você já não é mais criança, que não merece o cuidado deles, porque você sai, vira noites fora de casa, vive em baladas, sai com homens de idade. Se teus pais percebem que você tem esse tipo de comportamento, de verdade vão perder interesse em ti. Tanto que não vão investir em nada para ti, porque vão te achar uma perca de tempo. Então você precisa se posicionar. Se é que estão a mentir de verdade, que você não bebe, não vira noites, não faz, continue sendo essa pessoa que não vira noite, porque você vai preencher aquele vazio temporariamente. E no futuro, como é que será? Pior. Pior, ainda bem que sabe que se está pior aqui, no futuro será ainda mais pior. Porque não tem como você se dar mal agora e ir se dar bem em frente, sendo que você ainda não se aceitou ou ainda não aprendeu a conviver com essa dor. Isso é impossível. Então, o único conselho que eu posso deixar aqui, você tem que procurar pessoas para te ajudarem. Por exemplo, agora que você vai se abrir comigo, vovó, eu te disse pelo menos o que eu sei, um pouco que eu sei. Você vai se virar com isso aqui, vai tentar se posicionar. Se você sentir que o que a vovó disse é suficiente, procura alguns amigos. Sente que esses amigos aqui falaram, mas falaram pouco. Procura um psicólogo, alguém que estudou mais sobre isso, vão poder te ajudar muito. Não tentar preencher esse vazio com bebidas e baladas. Isso ali só vai te estragar e te gerar problemas. E no final, você vai ser uma moça que não vive sem ter bebido. Uma moça que vai gerir uma outra vida, que também vai abandonar o filho. Porque essa só vai ser essa finalidade. Ou você vai contrair doenças, andar a espalhar por ali, morrer sendo um cão, parecendo um cão sem dono, uma vira-lata. Não precisa se posicionar. Dói, eu sei. Você precisa se posicionar. Olhar o que é que você quer ser no futuro, tá bom? Então, quando você sentir que quer conversar, precisa de alguém para desabafar, eu sempre estarei aqui. O pouco que eu sei, eu vou compartilhar contigo as minhas experiências, o que eu tenho aprendido com o tempo. Estou aqui para dizer tudo o que eu for capaz de dar, eu te darei. E se você ver que não consegue se entender com os pais lá em casa, pode vir. Eu estou aqui, todas as portas de casa estão abertas para ti, tá bom? Tá bom, avô, obrigada. Não pode recorrer a caminhos que te levem à perdição. Tá bom, avô, obrigada pelas palavras dadas. Ouvir. Talvez com mais tempo possa mudar alguma coisa. Não sei, mas é um peso que tenho. É um peso que é difícil mesmo descarregar. Não, você precisa sentar consigo mesmo. Porque falando assim, sem que isso parta de dentro de si,
não tem como descarregar esse peso. Então você precisa mesmo se abrir. Estás a ver? Assim você vai poder se aliviar desse peso. Mas tá bom, eu quero cozinhar um pouco. Senão os teus irmãos vão voltar. Vamos falar com o tempo, né? Está bom, avó. Obrigada pelas palavras dadas. Até outro dia. Talvez possa vir te visitar, não sei. Tudo bem. Ai, eu já vou.